Saudamos todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos iniciando uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Ficamos felizes, agradecidos por Deus permitir estarmos novamente juntos para estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham com outras pessoas esses estudos. Agradecemos a todos vocês também que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos conosco. E hoje, dia 4 de julho, é um dia muito especial. É o aniversário do meu neto Kevin Westphal. Mora em Bridgeport, aqui em Connecticut, nos Estados Unidos. Um abraço, parabéns, felicidades, Kevin. E também um abraço especial para o meu filho Max Westphal e também a minha nora Ana Luisa Westphal. Todos estão em Bridgeport, Connecticut, aqui nos Estados Unidos. E hoje também é um dia especial aqui porque é o dia da independência dos Estados Unidos. É o 4th of July, é o 4 de julho e desejamos um Happy 4th of July a todos aqueles que nos acompanham aqui nos Estados Unidos. Um alô especial para o Luiz Silva de Lowell, Massachusetts, Josias Rodrigues de Guabiruba, Santa Catarina, José Henrique e todos da igreja em Barra de São Francisco, no Espírito Santo, e também para Márcia Gomes em Bauru, São Paulo. Todos os demais que nos acompanham, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças por este dia que estás nos concedendo. Agradecemos pelo aniversário do meu neto Kevin, que ele tenha muitas bênçãos e felicidades em sua vida e que todos os aniversariantes de hoje sejam abençoados por ti. Também agradecemos, Pai, e pedimos a unção do Teu Espírito Santo para estudarmos a Tua Palavra, que possamos compreendê-la e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estudam conosco a Tua Palavra, que cada um receba as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos dar início ao nosso segundo estudo da série Descanso em Cristo. Nós agradecemos a vocês que participam conosco todos os dias pela manhã, estudando a Bíblia, e também agradecer a todos que estão participando do curso bíblico Conhecendo a Palavra de Deus. Ontem foi postado no YouTube o quarto estudo. Esperamos que você acompanhe e que ouça e assista o vídeo várias vezes durante a semana para que você possa assimilar, faça anotações, vá memorizando, vai colocando em sua mente aquilo que nós estamos tentando passar para vocês, para que possam aprender a manusear a Palavra de Deus. Nós hoje estamos então começando o nosso segundo estudo e esta semana nós queremos falar sobre uma inquietação que estava havendo entre o povo de Israel que havia saído do Egito. Deus os havia livrado do cativeiro lá do Egito e ele estava levando o povo para a terra prometida de Canaã. Só que aconteceram alguns incidentes. Primeiro, por quê? Porque o povo era um povo obstinado. Eles estavam vivendo como escravos. Eles eram obrigados a fazer aquilo que mandavam eles fazer. Eles não tinham decisões próprias e eles então não conheciam o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Deus então estava precisando se mostrar conhecido a eles, e Deus começou a mostrar através das pragas que caíram no Egito, através do Mar Vermelho que abriu para eles passarem, e também através do maná que Deus mandava todos os dias para eles lá no deserto. E entre o povo de Israel que saiu do Egito foram também egípcios, aqueles que se abrigaram na casa onde havia o sangue no umbral da porta. Eles entraram na casa do hebreu para que o seu filho primogênito não fosse morto, e realmente não foi. E quando eles viram todas aquelas pragas que caíram no Egito e viram aquela multidão saindo do Egito, eles saíram juntos. E esse povo que foi junto com o povo hebreu, eles começaram a incitar uma rebelião contra Moisés, que estava liderando o povo. E interessante que essa inquietação que estava havendo ali no meio do povo de Israel
essa não era provocada por desastres naturais, não era provocado por terremotos, mas pela pecaminosidade dos seres humanos. Eles se tornaram então rebeldes, inquietos. E nós, na semana passada, no primeiro estudo, nós falamos a respeito de Caim, que após ele ter tirado a vida do seu irmão Abel, ele passou a andar errante e fugitivo pelo mundo. E assim é toda aquela pessoa que não se entrega totalmente a Deus, para que Deus controle a sua vida. É uma pessoa que não tem paz, ela não encontra um lugar tranquilo para viver, ela vive fugitiva e errante pelo mundo. E assim estava este povo, porque, como eu disse agora há pouco, eles já não conheciam o verdadeiro Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eram mais ou menos uns 400 anos que eles estavam cativos e várias gerações já haviam passado desde que Jacó foi para o Egito com os seus filhos, porque José era o governador do Egito. Então, várias gerações se passaram e eles se esqueceram desse Deus. E então, quando eles estavam ali no deserto do Monte Sinai, já fazia um ano que eles estavam ali e iriam então partir para prosseguir a viagem rumo a Canaã. Eles começaram a reclamar porque não estavam satisfeitos com aquele maná que Deus estava mandando todo dia. Eles estavam com saudades lá do Egito, das panelas de carne. Aqui no livro de Números, no capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim: o povo começou a reclamar de sua situação ao Senhor, que ouviu tudo o que diziam. Então a ira do Senhor se acendeu, e ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. O povo gritou, pedindo ajuda a Moisés, e quando ele orou ao Senhor, o fogo se apagou. Depois disso, aquele lugar foi chamado de Taberá, pois o fogo do Senhor ardeu ali entre eles. Então o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas, aqueles egípcios que eu falei com vocês que foram juntos, começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar. Ah, se tivéssemos carne para comer, que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite, não vemos outra coisa além desse maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía e o recolhia do chão, usava-o para fazer farinha, triturando-o em moinhos manuais ou socando-o em pilões. Depois cozinhava o maná numa panela e fazia bolos achatados que tinham gosto de massa folheada assada com azeite. O maná caía sobre o acampamento durante a noite com o orvalho. Moisés ouviu todas as famílias reclamando a entrada de suas tendas, e a ira do Senhor se acendeu. Com isso, Moisés se revoltou e disse ao Senhor: por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. O que fiz para merecer o peso de todo este povo? E ainda nos diz a palavra de Deus: por acaso gerei ou dei à luz este povo? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como a mãe carrega o bebê que mama? Como levarei à terra que juraste dar a seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles vêm a mim reclamar, dizendo: dê-nos carne para comer. Sozinho não sou capaz de carregar todo este povo. O peso é grande demais. Se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez. Para mim seria um favor, pois eu não veria esta calamidade. Então aqui, Números 11, de 1 a 15, o povo reclamando, sentindo saudades lá das panelas de carne lá do Egito. E Moisés então se queixou a Deus que ele não ia aguentar levar esse povo obstinado. E onde ele iria conseguir tanta carne para dar para o povo? Eram mais de 1 milhão de pessoas que estavam no deserto, entre homens, mulheres e crianças. E então, Deus, ele disse que ele iria mandar carne, que o povo se preparasse. E então, o povo não estava mais satisfeito comendo o maná
que Deus mandava todos os dias para eles, e eles então se prepararam para poder receber a carne que o Senhor iria mandar. Aqui em Números 11, a partir do verso 16, aqui diz que o Senhor mandou a Moisés reunir diante dele 70 homens reconhecidos como autoridades e líderes de Israel. Leve-os à tenda do encontro para que permaneçam ali com você. Eu descerei e falarei com você, tomarei um pouco do Espírito que está sobre você e o colocarei sobre eles. Assim dividirão com você o peso do povo para que não precise carregá-lo sozinho. Diga ao povo, consagrem-se, pois amanhã terão carne para comer. Vocês reclamaram e o Senhor os ouviu quando disseram: Ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês terão de comê-la. E não será apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20 dias. Comerão carne por um mês inteiro, até lhe sair pelo nariz e vocês enjoarem dela, pois rejeitaram o Senhor que está aqui entre vocês e reclamaram contra ele, dizendo: Por que saímos do Egito? E então, conforme diz aqui o relato de Números 11, a partir do verso 16 até o verso 33, você pode ler aí na sua Bíblia, no dia seguinte Deus mandou muitas codornas. O deserto ficou coberto de codornas. Aquilo não se via mais areia no deserto, só se via codorna. E eles matavam essas codornas e comiam. E o povo que se rebelou contra Moisés, aqueles líderes deste movimento de inquietação, eles começaram a comer a carne das codornas e caíram mortos. Por quê? Porque eles eram os líderes dessa rebelião. Diz aqui em Números 11 que a carne ainda das codornas estavam nos seus dentes e eles caíram mortos por causa da rebelião contra Deus. E os outros também comeram carne durante um mês, até enjoarem, até carne sair pelo nariz, como diz aqui. Irmãos, nós não podemos nos queixar, nós temos que ser gratos a Deus. Se nós não temos aquilo que nós gostaríamos de ter, de comer, vamos agradecer pelo que nós temos, não vamos ser ingratos. Deus, Ele provê para nós o necessário para cada dia. Nós temos que aprender a ser gratos e não sentir desejos de comer aquelas coisas que antes nós comíamos e que nós abandonamos porque nós aceitamos a Jesus. Temos agora um regime diferente de nos alimentar. Não vamos sentir saudades das panelas de carnes lá do Egito, como o povo aqui estava sentindo saudade. Vamos aprender a ser gratos a Deus, porque tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, provém de Deus. E, portanto, nós precisamos reconhecer e sermos gratos a Deus pelo que Ele nos permite ter. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sermos reconhecidos e gratos por tudo aquilo que Deus nos dá e não nos esqueçamos do convite que Jesus faz a cada um de nós. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Que Deus nos abençoe.